Bom dia! Bora treinar? Hoje o nosso treino tá muito especial, hein? Ai, gente, essa coisa de receber as amigas aqui é muito bom, né? E hoje eu quero aqui que vocês conheçam uma amiga muito querida, né? Que é a Charlene. Ai, nossa história linda. Oi, Val, bom dia, amada. Tudo bem, gente? Faltam apenas 3 dias para nossa vivência presencial. Se você sente no coração de participar, tá em Campinas, região, tá sentindo o chamado, mas ainda não deu o passo, por quê? Vem com a gente que vai ser maravilhoso. Deixa eu abrir aqui, que a Chay chegou. Vamos de novo. Como pode melhorar cada vez mais? Tá chegando, gente. Aê! Nosso dia chegou! Nosso dia chegou! Ê! Bom dia, querida. Como Bom você dia, está? Si! Ah, Obrigada por estar aqui com você. Que ah, prazer! coisa boa. Você é uma admiração para mim, então estar aqui contigo é muito especial. Ai, lindeza. Ai, que coisa boa, né? Tá chegando, né? Tá Tá chegando. chegando e passou rápido, né? Agora a gente já tá nos preparativos finais, né? Ai, que Sim, coisa boa. sim. A Coisa gente tem boa. que gravar outro vídeo de making off falando qual o sabor do bolo, se a gente já pegou o suco. Vai ser Agora divertido. vai ser assim, né? Ai, Vai, que os coisa preparativos boa. finais. Ai, tô muito feliz, né, de fazer essa live com você, querida. Eu e a Chay, a gente se conheceu na formação do TC. E aí, no primeiro encontro, né, presencial do TC que a gente teve, eu e a Chay, a gente ficou no mesmo quarto. E aí, eu não sei se você se lembra disso, porque eu cheguei cedinho, né? Fui com as meninas, tal, né, de Rio Preto. Aí eu cheguei, a Chay estava lá, e procurando um lugar para poder ainda trabalhar. Você lembra disso? Lembro. Aí, assim, nossa, aí a Sol, Cíntia, você vai ficar com quem? Eu falei com a Charlene, aí ela, sou eu. Que maravilhoso, né? Aí a E foi gente se muito conheceu assim. especial. Foi muito especial. Eu tirei ela super cedo da cama um dia para ir ver o nascer do sol. Ela ficou brava. Ela, Cíntia, eu não acredito que eu tô acordando. Eu falei, vamos ver o nascer do sol, Charlotte. É, foi muito divertido. Ó, você foi culpada por várias coisas. Inclusive, aqui eu vou contar toda a sua culpa, viu, Cíntia? Que não é pequena, é grande. Ai, maravilhosa. A sua história é uma inspiração, né, Charlene? A sua história é uma Olha, inspiração, amada. E é isso que eu quero que você compartilhe com todo mundo. nada é por acaso, né? A gente tá aqui junto agora não é por acaso. O nosso encontro não foi por acaso. E para quem acha que o acaso não existe, acho que a gente vai poder contar alguns exemplos aqui que no mínimo a pessoa vai ficar com dúvida, né, É Si? verdade. Porque a Si, eu encontrei a Si no momento em que eu estava muito em cima do muro, em que eu estava com muita dúvida, onde eu estava pensando muito se era um caminho a ser seguido. E ela veio para mim como uma inspiração, né? Como uma pessoa que já tinha trilhado aquele caminho, já estava no momento onde eu espelhava para o meu futuro e ela me trouxe coragem. Por que eu comecei falando dessa mulher maravilhosa, É, que é a Cinti, que vocês sabem, né? Porque a gente, como ela disse, a gente se encontrou num círculo de mulheres, né? é. E como pode, né? A minha primeira parceira de quarto ser a pessoa que tinha o futuro que eu espelhava e estava ali, né, receiosa de seguir. Então, a vida é assim, né? Ela traz surpresas pra gente. E quando a Si fala, né, de uma história inspiradora, eu pensei muito no que falar aqui para vocês quando eu tivesse desse momento. E eu acho que eu quero começar por uma carta que eu fiz no momento mais importante da minha vida, que foi quando Deus me deu uma nova vida, né? Mas antes de ler essa carta, que é muito especial para mim, eu não li, acho que para ninguém. Pensei nisso Uau! agora. Não li para ninguém. Deixa eu contar um pouquinho, né, em que momento que essa carta chegou e por que ela foi escrita. Assim como eu imagino que algumas pessoas possam assistir a live, né, e estejam no mesmo momento, eu vivi e dediquei a minha vida inteira ao trabalho,
né, a criar os meus filhos, a cuidar dos outros, a não olhar para o meu corpo, a não prestar atenção nos meus limites, Sim. a sentir dor e não sentir dor. Como que a gente, né, não percebe a dor do nosso próprio corpo, né? E é possível quando a gente está no automático, quando a gente está muito no fazer, quando a gente está naquele momento em que a gente só quer entregar e a gente não olha para si, né? A gente está muito no masculino, né? Verdade. E como é normal mulheres, né, hoje em dia, estando muito no masculino, né, no corporativo. Então eu era essa pessoa. E tive 2 filhos, hoje eles são adolescentes, mas há 5 anos atrás a minha menina tinha 7 anos, né, o meu menino tinha 11. E aí eu era aquela pessoa que achava que a minha cabeça controlava tudo. Controlava a minha saúde, controlava a minha dor de cabeça, controlava o dinheiro que eu tinha na minha conta. Ou seja, o pensamento positivo e eu aqui, né, junto, alinhada com Deus, que eu sempre tive muita fé, controlávamos tudo. Né? Minha agenda era sempre lotada e não tinha espaço para ir ao médico. E aí, em determinado momento da minha vida, comecei a sentir dor de barriga, né? Muita dor de barriga. Aí falei, puxa, foi alguma coisa que eu comi, dei vários diagnósticos para mim mesma, né? Sem ir ao médico, porque eu tinha reunião para entrar, porque eu tinha resultado para poder entregar e não existia a possibilidade de não entregar, né? Não existia essa possibilidade. E aí, depois de muita dor, né? Fui ao médico, falaram que era apendicite, e aí eu falei, vou operar. Demorei muito para fazer os exames pré-operatórios, né? E aí, quando eu percebi, eu estava com tanta dor, que aí a minha escolha não fazia mais sentido, não era eu que dominava, não era eu que me dominava, como eu sempre achei que acontecia. Fui para o médico e aí disseram que eu tinha um tumor no intestino. Sempre fui muito prática, falei, tá bom, tumor, o que a gente faz? Tira, então vamos tirar e tá tudo bem. Trabalhando, continuava trabalhando e ia lá. Eu não tinha me dado conta que, na verdade, a partir daquele momento, Deus, e aí, né, aqui a gente não quer muito focar na religião, mas sim no que a gente acredita, no que cada um tem como fé, né, no universo, né, em energia. E naquele momento Deus falou assim para mim: acabou, a sua agenda não existe mais. É a minha agenda que agora vai existir na sua vida, né? E para quem acha que isso não pode acontecer, pode. Do dia para a noite, no momento que a gente menos espera. Eu tinha acabado de fazer uma viagem sozinha com os meus filhos, porque eu tinha me separado, para Porto de Galinhas, e foi um momento incrível da minha vida, assim. Então, eu estava muito ali na energia dos meus filhos, no fazer com que nada faltasse para eles, né? E aí, quando isso aconteceu, segui para cirurgia, vamos lá. Fiquei um mês internada no hospital. E aí, depois de feito a biópsia, me lembro até hoje, saí daquele hospital sem chão. Porque eu achei que o médico fosse falar, tá tudo bem, acabou e segue a vida. E eu voltaria para as minhas reuniões, para tudo que, né, eu sempre fiz, porque eu tava igual aquele ratinho, né, de laboratório, né? Correndo em círculo. Sim. E aí o médico falou para mim, não, tem células ruins aqui, né? É um câncer maligno. E aí eu vou abrir um parênteses, né? Todas nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida, né? Não é fácil, né? A gente tem provas, afinal, a gente está aqui para aprender. Se fosse fácil, a gente não viria, porque a gente não teria aprendizado nenhum, né? E como é importante uma rede de apoio na nossa vida. Como é importante a gente ter uma mulher para onde a gente vai colocar a nossa cabecinha e ficar lá falando, só quero ficar quietinha. Nesse momento, eu liguei para uma amiga, para uma irmã, para uma pessoa que Deus me deu e colocou no meu caminho e falei, acabou. E aí ela falou para mim, não, é só o começo, né? Então, assim, ela foi muito importante para mim naquele momento, porque eu não liguei pro meu chefe, eu não liguei para minha mãe, eu não liguei pro meu pai, eu liguei para uma amiga, né? E aí, nesse momento, ela me encorajou, me deu força e eu decidi seguir um dia de cada vez, né? Eu decidi viver um dia de cada vez. Foi fácil? Não. Foram 6 meses de quimioterapia, onde eu passei sozinha porque foi o Covid. O Covid apareceu e eu fui diagnosticada com câncer. E aí ninguém podia me acompanhar no hospital. Então eu tive que passar por tudo aquilo sozinha.
Mas foi muito especial, porque eu percebi que assim, Deus sempre coloca alguém no seu caminho quando você precisa. Qualquer pessoa, a pessoa que você menos imagina, traz uma palavra de amor para você que você não espera. Então você nunca tá sozinha, né? Então foram 6 meses no hospital, onde eu passava 15 dias em casa e 15 dias no hospital. Era uma quimioterapia mais forte, onde eu tinha muito sintoma e tudo aquilo tinha que ser acompanhado. Então eu não voltava para casa, ficava 15 dias no hospital. E 2 semanas. E aí foi assim que eu vivi os meus 6 meses. Sempre fui muito mãe coruja, meus filhos são meus, eu sempre vou controlar os meus Uhum. filhos, eles vão fazer sempre o que eles queriam. Meu filho foi ficar com o pai nesses 6 meses, minha menina ficou comigo. Mais uma vez eu trago aqui, se a força da mulher, né? Minha menina de 7 anos foi força para mim. E aí vou abrir mais um parênteses. Antes de ser diagnosticada, quando eu abri a minha planilha de metas, lá tinha abdominoplastia, lá tinha viagem para Disney, lá tinha umas 5 coisas só materiais. Aí Uhum. eu corto para esse momento onde eu fui diagnosticada e eu tô no hospital. Onde naquele momento foi o momento que eu mais tinha dinheiro na minha conta, assim, de toda a minha vida. E eu doava e dava tudo aquilo para ficar viva. Uhum. Então, assim, o que eu quero dividir aqui com vocês é algo para a gente poder parar para pensar e para a gente não precisar ficar doente para fazer algumas certas reflexões, né? Exato. Porque às vezes a gente precisa ser chacoalhado para a gente poder entender que a gente precisa mudar a rota. O ser humano é assim, né? Às vezes a gente leva um tapinha na bunda e fala, ó, vai para lá. A gente não escuta. Aí a gente leva um empurrão da vida. A gente às vezes não escuta. E aí às vezes a gente leva um chacoalhão. E foi o que aconteceu comigo. Eu digo que o câncer, para mim, veio como uma salvação. E assim, eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Não é para romantizar o processo, porque não é fácil. Mas é para dizer que, para mim, e aí eu acho que cada história é uma história muito individual, ele veio como uma mudança de rota. Como Uhum. um capitão que fala para mim: chega, acabou, você fez o que você quis, a sua vida agora é comigo. E nesse momento, quando eu acabei a quimioterapia, assim, eu escrevi essa carta. Então, eu espero que eu consiga ler ela. Não é uma carta longa, mas eu quero dividir com vocês, porque hoje, cada dia que eu acho que eu vou me esquecer de tudo isso, eu venho aqui e leio, né? Ah, que Porque a lindo. gente às vezes esquece, né? A gente está muito no automático e a gente precisa se reprogramar mesmo, né? Ter disciplina conosco mesmo e lembrar de tudo que é importante, porque a gente tem memória muito curta, né? Então, eu vou ler para vocês. O que a vida me ensinou? Me ensinou que não controlamos nada, que Deus está no caminho de tudo e é perfeito. Tudo acontece no momento certo. Me ensinou a ter mais fé, acreditar mais, confiar mais. Me ensinou que todos nós somos irmãos. Tantos irmãos eu fiz. A Belita, a moça que limpava o quarto todos os dias, e todos os dias ela me trazia uma mensagem de fé. Karina, Tom, um moço que eu não vou lembrar o nome, mas me abraçou muito forte quando eu fui para a sala de cirurgia. Deus estava lá. Deus me mostrou que o melhor da vida é o simples, estar em casa com os meus filhos, vê-los comigo, ter o mínimo para viver, pois o mais importante é ter Deus no coração. Deus me ensinou a ser humilde, a não me importar com sapato caro, com carro caro, com a viagem internacional. Para quê? São nessas coisas que a felicidade está. Deus está em tudo e no mais simples. Como um abraço dos meus filhos, que é essencial para que eu viva, como o ar que eu respiro. E ainda aprender a amar, a dividir, a acreditar no amor, como pode. Obrigada a Deus por me fazer acordar, me fazer enxergar, por tirar as vendas. Obrigada por me dar a vida. Então, todo ano, dia 18 de agosto, eu faço aniversário de novo. O Ai, que segundo linda. aniversário de uma data que Deus me deu e que eu faço questão de lembrar dela, de comemorar. Porque eu entendo que a partir desse momento Deus realmente mudou a minha vida. O ar tá fazendo barulho, o vento, não sei se vocês estão ouvindo. Você viu, né? É o elemento que ela vai trabalhar na vivência, é o ar. E o ar tá levando o que tem que levar, né? Sim. E tá trazendo
a nossa presença, o que a gente tem que lembrar e seguir. Quando eu falo que o câncer me ressignificou e mudou muita coisa na minha vida, porque a partir desse momento eu escolhi fazer psicologia. Que legal, Já né, faz Ju? 5 anos, né? Então eu estou aí terminando o curso de psicologia. Ele me reconectou à natureza. Então hoje, sempre que eu posso, os finais de semana, eu vou para o interior. E aí eu percebo o quanto a gente aqui na cidade está adoecido, né? Quando a gente briga no trânsito, quando a gente está na fila do açougue ou do mercado e a gente se incomoda porque a senhora está conversando um pouco mais com o açougueiro, né? Eu piso na grama e isso me traz uma energia muito grande. E aí, nesses 5 anos, muitas mulheres vieram até o meu encontro, no meu caminho, de uma forma muito mágica, porque a partir do momento que você para e você se escuta e você presta atenção e você começa a se sentir, vem algo muito importante junto, que é a intuição. Sim, A intuição é do feminino, né, Si? total, né? E aí, quando você tá lá no fazer no masculino, cheio de tarefa, você não presta atenção naquela vozinha que chega no seu ouvido. E que ela sempre chega. Mas quando o seu ritmo tá muito alto, você não escuta. Não dá, né? Sim, E aí, essa intuição veio muito forte. E veio, como eu disse, muitas mulheres nesse caminho. E uma grande amiga, Thaís, que inclusive eu participei de um projeto bem legal com ela, sim, também fez querida. parte do nosso círculo de mulheres. Sim. Ela me apresentou o círculo de mulheres. Então, eu já estava, né, imbuída aí na faculdade, amando a faculdade de psicologia. Veio a Thaís e me mostrou o círculo de mulheres. E aí eu vou trazer algo que talvez passe aí pela cabeça de vocês e possa estar acontecendo com vocês, que é, quando a Thaís me falou do círculo, eu não entendia. A Thaís trazia tanta coisa legal que aconteceu lá, mas eu precisava de um PowerPoint dizendo quais eram as atividades que se tinha lá. Benefícios. Benefícios. O que faremos das 9 às 6 e depois das 6? É, Qual o horário de café e almoço? é, Eu não entendia. E ela falava com brilho nos olhos. Não, Charlene, você tem que fazer círculo de mulheres. Você tem que estar no círculo. E eu não entendia. E aí eu vou trazer uma frase que foi me dita aqui pela Sol, a nossa, né, querida aham. mestre de Mestra. Carpácia, né? Ela, quando eu fui para uma conversa com ela para decidir se eu faria o círculo ou não, ela falou assim para mim: o que você quer? Qual é o seu propósito? Eu falei, olha, o meu propósito é trabalhar com pessoas que passam, né, por essa situação, envolvendo câncer com ela, com familiares, porque eu acho que você estar próximo de alguém que já passou por isso é diferente. A pessoa Uhum. sentiu o que você sente, ela teve os medos que você tem. E aí ela falou assim: você sabe que para você trabalhar com essas pessoas, você tem que estar muito no feminino. Naquele momento eu não entendia tanto assim, feminino e masculino. Eu achava que feminino era passar batom e colocar uma roupa, né, colorida. Não sei o que eu entendi. Era muito do libido, né? A gente levava muito para a questão sexual. E aí ela falou assim: não, o feminino é vida, né? E aí, quando ela me disse isso, eu comecei a refletir e eu acho que abriu uma janela. Uma janela que mostrou-se que para a gente poder estar vivo, a gente precisa estar muito bem no nosso feminino. A gente precisa estar olhando para si, a gente precisa estar se sentindo, a gente precisa ouvir a nossa intuição, a gente precisa estar presente, a gente precisa fazer o que a gente gosta, a gente precisa estar entre mulheres, né? Sim. E quando ela me disse isso, eu falei: não, tá bom, agora eu vou, não quero mais PowerPoint, não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Fiz a formação para ser facilitadora junto com a Si. A gente se tornou facilitadora. Depois disso, o TC me chamou para ser monitora em alguns círculos. Eu vou com um prazer gigante, porque é muito aprendizado. E a gente decidiu entrar nesse projeto lindo que é o Fluir, junto com Sim. a Si, com a Má, Caval, que são mulheres maravilhosas, com histórias incríveis. E eu entendi, né, que com toda essa história, o meu propósito é compartilhar a minha história, trazer força para quem está um pouco ali, né, no momento
em cima do muro como eu estava e como a Si me colocou, né, para depois do muro, né? E a gente poder compartilhar o que a gente recebeu. Eu acho que é a melhor coisa e é o que traz mais presença e mais verdade é quando você compartilha o que você acredita. Que Sim, você compartilha o que você sentiu na pele. Então, para mim é um prazer estar em círculo, estar com mulheres e poder contar um pouquinho da minha história e, mais importante, ouvi-las, porque cada mulher traz consigo uma bagagem muito linda e importante, né? sim. Somos uma grande teia, né? Somos uma grande teia e aprendemos o tempo inteiro. Cada círculo tem um campo diferente, É, né? exatamente. E para quem ainda, né, talvez se questione, mas Charlene, o que é campo? Cada círculo tem uma energia diferente e ele quer levar uma mensagem diferente de acordo com as mulheres que chegam. É. Então, essas mulheres que estão chegando aqui para a gente, né, no Fluir, e já estão inscritas, e outras que estão em dúvida, mas eu tenho certeza que vão se inscrever, porque quem tem que estar, estará, É, né, conosco, vai vivenciar algo muito mágico. E ainda me colocando naquele lugar de quem não sabia muito do círculo e pode ter essa pessoa aí do outro lado, uhum. o círculo te traz presença, né? Faz com que você, além de você respirar e você sentir o seu corpo, faz você se conectar com mulheres que você precisa se conectar naquele momento, né? Foi um exemplo que a gente começou rindo no início da live, mas ver a Exatamente. Cíntia comigo no quarto, naquele momento da minha vida, foi primordial porque eu ainda não acreditava que eu poderia seguir esse caminho, né? De poder ajudar o outro, ser psicóloga e fazer círculo de mulheres. E ela já fazia isso com muita maestria. Então, é importante que a gente tenha no decorrer da nossa vida exemplos, né? Mulheres que nos apoiam e que nos inspiram. E aí vale aí o convite também para cada uma que está aqui assistindo a gente, né? Quem te inspira, né? É, exatamente. Quem que você olha e fala, puxa, essa mulher que pode, que eu quero trilhar o caminho dela, né? E no círculo de mulheres a gente traz isso, conexão, uma dando a mão para a outra. E é impressionante como as histórias se encaixam. Se cruzam, né? É muito legal, gente. É muito interessante isso, né? Eu lembro muito do nosso primeiro encontro, Chay, porque eu falo muito isso, né? Nos círculos, né, que eu já fui conduzindo até aqui, né, na hora do treino inúmeras vezes, né, no podcast, em tantos locais de fala, né, sobre a questão do piloto automático, né. Então, assim, olha, você está no piloto automático. E aí eu acho que, assim, o momento do círculo, quando nós estamos em círculos de mulheres, é aí que a gente se toca e percebe como nós estamos no piloto automático. Porque, ai, nossa, eu tô super. Aí a gente achou bonito, virou clichê. Assim, então, eu tô no piloto automático e tal, então, mas você sabe como é não estar no piloto automático? Você sabe o que é, né, o outro lado, né? Exatamente o que é pausar, o que é respirar, o que é estar ali compartilhando histórias, ouvindo, fazendo práticas, né, de presença. E aí no círculo é onde a gente tem esse momento, né? E o círculo ele não termina ali, né, na hora que as práticas acabam, que não, continua, né? E eu e a Chay, a gente teve muitos momentos assim de muitas conversas profundas, né? Em várias situações, né, em que a história de uma inspira a outra, né? E assim me emociono te ouvindo porque realmente é muito tocante, né? Assim, toda a ressignificação, toda a mudança de rota e a coragem, né, Charlene, para encarar tudo isso. Porque existe uma força muito grande aí no seu processo, que as meninas até falaram aqui, né? A Val, a Helenice aqui, que eu disse, nossa, eu vejo muita força em você, né? Quando a gente está num processo muito turbulento, né? Que a gente está percebendo que é uma transformação que está acontecendo e a gente escolhe, sabe? Então, assim, a escolha, né, do viver, a escolha de seguir, a escolha do continuar, a escolha de, bom, que bagagem que eu vou ter que abandonar agora? O que eu vou ter que deixar para trás? Porque ali, né, no seu processo, né, de tratamento todo, você deixou para trás muita coisa.
O ar levou, né? Então, você deixou para trás muita coisa, porque assim, é realmente, eu estou disposta a que uma Charlene, né, fique aqui e uma nova Charlene nasça. Né? A gente está disposta a fazer isso, porque isso é um ato de muita coragem interna. E que a vida, ela simplesmente ela te joga contra a parede aí. É isso daqui, né? E esse convite de, né, tá na hora de mudar a rota, tá na hora de fazer diferente, tá na hora de você abandonar aí algumas bagagens, tá na hora de você ressignificar. Isso chega, só que a gente não ouve. É como você falou, vai batendo, chega, né, com um bilhetinho, chega como uma intuição e tal, né? E aí a gente não percebe o corpo, porque eu tô tão desconectado de tudo no piloto automático que meu corpo tá dando sinais, mas eu não tô ouvindo ele. Então vem aí, né, quando o grito realmente chega, né, quando algo vem com uma turbulência, fala, meu Deus, agora não tem como eu passar pano, É o né? limite, É o né? limite, É o né? limite. E te ouvindo falar, se me veio aqui muito forte que tudo que a gente passa traz pra gente aprendizado, né? Se Sim, a gente abre hoje o Instagram, todo mundo fala isso toda hora. Mas exatamente. é muito importante a gente ter um olhar de também telespectador da nossa vida. Sair um pouquinho do nosso corpo, do nosso momento, do nosso caos, às vezes, e tentar olhar de fora e falar o que que a vida está querendo me ensinar. Sim, Tudo é ensinamento. Né? Tá aqui nessa live é um ensinamento, né? Toda dificuldade é um ensinamento, cada obstáculo é um ensinamento. Então, eu acho que eu olhei para o câncer assim, o que que o câncer quer me ensinar? Por que que eu tô aqui? O que que Deus está querendo me mostrar? Será que a forma como eu fiz até agora é o que vai me levar daqui para frente? Né? E às vezes a gente está tão preso na matéria e no fazer, e no ter, e no conquistar, que a gente realmente não presta atenção nisso. Né? sim, E aí eu acho que é importante também, no meio do caos, a gente prestar atenção na nossa força. E às vezes a gente não é capaz de enxergar a nossa força, por isso que é importante a rede de apoio. E às vezes, quando a gente não tem uma rede de apoio, é importante a gente também ter fé, porque o apoio vem de onde a gente menos espera. Eu trouxe um papelzinho aqui, que eu também senti de trazer, que é assim, e aí eu trago muito a questão da fé. A fé no que cada um tenha, né? Nenhuma fé é mais importante do que a outra, nenhuma religião é mais importante que a outra. Tudo depende da força e da forma como você pede, né? E da forma como você se conecta, né, com o universo, com a energia. E aí, no momento mais difícil em que eu estava no hospital e que eu desisti da vida, porque às vezes a uhum, gente também desiste, a gente se acha fraco, não dá conta. A é, gente é humano, a gente não é uma máquina, não é um robô. E naquele momento eu falei, pode me levar, eu abro mão. E entrego tudo que está à minha volta na tua mão, né? Os meus uhum, filhos e tudo. E aí, quando eu disse isso, bateram na porta e chegou o meu almoço. uhum. Quando eu olhei para o meu almoço, tinha esse papelzinho aqui, acho que vocês não vão conseguir Ah, ler. olha só. Tinha esse papelzinho aqui que diz assim: você é mais forte do que você pensa e será mais feliz do que você imagina. 802, o número do meu quarto, Charlene. Olha, Equipe de nutrição. Não sei quem escreveu isso. Na que verdade, eu legal. sei. Eu sei quem influenciou para escrever Uhum, isso. E aí, naquele momento, eu acreditei. Eu falei assim: isso daqui é um sinal divino. E é para eu poder seguir mais um pouco. Não é a hora de terminar o jogo, né? sim, Então, eu acho que é muito disso, né? Cada coisa que acontece na nossa vida traz pra gente aí um ensinar, a gente só precisa estar atento. Então, eu acho que realmente, se o círculo de mulheres, como você falou, traz você para o presente. E vai um pouco além também, eu acho, pensando aqui, que assim, cada vivência que a gente tem num círculo de mulheres, né, traz pra gente um trabalho, uma conexão diferente, né? sim, E trabalha algo em nós diferente, né? Trabalha às vezes o lado da mãe, o lado do pai, trabalha às vezes o fato
se amar, se gostar, olhar em mim o que eu tenho de bonito e sair daquele nível de comparação da internet, de que aquela Uhum. mulher tem celulite, aquela outra não tem. Não, cada mulher é bonita do jeito que é. E aí o círculo traz, através das vivências, muito esse trabalho interno, né? De desenvolvimento e de crescimento, né? Então, quantas coisas se a gente trabalhou durante os nossos círculos, né? Nossa, demais, Coisas que né? às vezes a gente não imaginava trabalhar, porque a gente já há muitos anos faz terapia, né? Mas a gente, eu imagino, e eu posso falar alguma coisa errada, mas eu acho que a gente é como uma cebola, né? Com certeza. Mais bonita que uma cebola e bem mais Uma cheirosa que cebola uma cebola. caprichada. É, acho que a cebola é uma roxa, talvez, né? Que é mais bonitinha. Que tem muitas camadas, né? Então, nunca vai acabar esse trabalho de desenvolvimento. Então, cada sessão de Nunca. terapia a gente aprende uma coisa nova, cada círculo de mulheres a gente trabalha algo novo e a gente vai evoluindo. E quando a gente acha que a gente não tem mais nada para trabalhar, a gente encontra alguma outra coisa para trabalhar. E é assim que a gente vai, né, crescendo com as conexões, com as vivências, com as mestres que a gente vai encontrando no nosso caminho, né? E a gente vai se inspirando com essa mestra incrível que é a Cíntia, a Val e a Má. Enfim, né? Então, é uma cebola mesmo, eu acho. Se eu acho que pode ser um bom Sim, exemplo. exatamente, né? Eu sempre brinco dizendo a cada vivência que eu vou, que eu facilito, que eu estou trocando uma pele. Eu sempre falo isso, falei, vou ali trocar uma pele e já volto, sabe? Deixar mais uma, né? Eu tô sempre na troca de pele, assim. E como assim também, uma vez que eu lembro a primeira vez que eu participei, eu falei, nossa, isso daqui vai ser para sempre. Né? Eu tive muito essa consciência assim dentro de mim, né, de que é algo que eu não consigo ficar sem, Que né? nutre. Né? Porque vai nutrindo, né? Então, quando eu me vi num papel, até eu conversei isso, né, com a Tássia, com a Sol também, que são nossas mestres, né, nisso, mas dizendo, né, como hoje um dos meus propósitos é facilitar, né? É trazer esses espaços, né? E assim, então são espaços na forma presencial, então agora em Campinas eu faço os daqui em São Carlos, né? Já fiz aqui em casa, né? Então já fiz coisas em São Paulo, então onde é possível, né? E os online, né? A gente está online. A hora do treino é um círculo, né? É um círculo, né? Porque assim, são mulheres que entram aqui, um pouquinho que você fica tal, você sente uma energia diferente, né? Eu recebo muita mensagem assim, nossa, era para mim, fiquei diferente depois, né? Me tocou, porque a gente vai criando esses espaços e esses espaços, eles nos dão força, né? Nos encorajam. Então, é como o bilhetinho que chegou para você, são sinais que vão chegando, né? Então, e aí, agora, a gente vê sinal se também a gente está em estado de presença. Porque senão os sinais eles vão fazer assim. É como esse vento, Nada, tá você não dando vê nada. vários tapas aqui atrás, né? E a gente nem escuta, nem sabe que tá ventando. Exatamente. Thaís! A Thaís. A Olha lá, Thaís, e a tá Thaís me aí, Dana. apresentou o círculo. Olha lá, os reencontros, os círculos Gratidão. são muito transformadores. Ai, que coisa, gente, é lindo, né? Eu vi aqui que muita gente mandou coisa. A Helenice, são as trocas de energias, viver experiências, tudo com muito amor, né? Muitos sinais, é isso, né? Volta aqui. Essa mudança de rota pode ser pelo amor e não só pela dor, exato. Sim. A prova de que o círculo continua somos nós aqui juntas. Exatamente, é isso, né? Que lindo. Então, lindona, vem para o Fluir, exatamente, gente. Fluir sábado em Campinas, ainda dá tempo de chegar. Sim. Tá tudo sendo preparado com muito carinho. Muito, assim, muito. Faz uns 2 meses, né? Se mais ou menos que a gente vem preparando o Fluir, assim, de É, 45 dias a 60 dias que a gente vem preparando. E não teve um dia que a gente não conversou. exatamente. Não teve um dia que a gente não trocou cada detalhe, cada cuidado, né? De como a gente vai fazer, a gente conversou muito. E tá sendo muito especial. Acho que vai ser muito especial para quem vai estar lá conosco. Mas eu quero dizer aqui também que está sendo muito especial para mim, porque nós quatro estamos em círculo, Né? né? E juntas para um propósito. E eu acho que quando a gente tem um propósito é lindo, mas quando a gente se junta para dar força e forma a um propósito é ainda mais lindo, né? Certamente, certamente.
Aí a Val falando que a gente, que é nada, desde julho, 17 de julho. A Tá avó bom. anota tudo, ó. Olha lá, 17 de julho. Desde Três, 17 de julho, é, né? E cada vivência foi pensada com muito amor também, né? Porque a gente quer que essas mulheres que cheguem, elas saiam de lá nutridas, né? Então a gente teve o cuidado de pensar nos elementos, que é algo que quando a gente está no fazer, a gente nem pensa, né? Nem lembra dos elementos, né? Mas que cada elemento traz pra gente algo diferente, né? uhum, O fogo que alimenta a gente, que faz a gente trabalhar mais, fazer, às vezes quando tá em alta, faz com que a gente não traga a leveza da água, né? O fluir da água, né? Não faz a gente limpar as gavetas como o ar faz, né? é, Que traz toda aí essa transformação. Então, a gente pensou nos elementos, não foi à toa, foi para que quem participe conosco, quem esteja lá, saia de lá realmente, no mínimo, um pouco transformado, né? sim, Mas isso com certeza vai reverberar por muito tempo, né? A gente é um processo, né? A gente não sai de cada círculo, de cada sessão de terapia, uma nova pessoa. A gente vai se transformando e cada coisa que vai surgindo, cada conexão nova que vai vindo, não vai ser por acaso. Lembrei agora de algo que a Tássia e a Sol falavam, que era quando você está em círculo, você abre uma janela. A partir do momento que você decide olhar para si e abrir essa janela, as coisas fluem e vão aparecendo no nosso caminho. exatamente. Isso é tão curativo, né? Nossa, demais, sim. É tão bom, é bom demais, né? O convite está mais do que feito, né, Tá, amores? tá, tá. Ai, que delícia. Chay, eu queria muito te agradecer, né? Que eu sei que você está numa semana aí puxada também, né, amada? Com a psicologia, ela Tá. está na semana de prova, gente, ainda. Tá. Nesse final aí de psicologia. Tá sendo intenso, assim, tá sendo intenso. Mas é um intenso diferente, né? Quando a gente É, ama muito o que a gente faz, a gente vive um intenso diferente, porque a gente vê propósito no final, né? sim. Então tá sendo bem desafiador, mas assim, que delícia estar aqui com você, estar aqui Ah, eu com vocês. agradeço. Agradeço muito a oportunidade, porque eu me conecto muito aí com a forma como a Cíntia conduz a vida dela, conduz aqui o Instagram dela, conduz essa conversa tão prática e de perto com cada um de vocês, né? Trazendo a essência dela sem máscara, né? Eu acho que isso é muito importante, né? É. Então, muito obrigada, Si, por abrir esse espaço. Ai, eu que E a agradeço. gente chama, né? Cada pessoa que puder ouvir aqui, né? Depois assistir ou estar aqui assistindo, se isso reverberou em você, presta atenção no que você está sentindo. Ainda temos vagas, né? Se poucas, né? Porque Poucas. agora já estamos na reta final. Muitas mulheres aí se conectaram com esse chamado. Então, se você está pensando, lembra da Charlene em cima do muro. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para a gente ir para o outro lado, tá bom? Sim. E a gente às vezes tem muito receio, né? Como a gente tem Muita dúvida. medo, né? Como ainda temos dúvida, né? E como é importante esse apoio mútuo, Sim, né? com É sobre certeza, isso, né? com Se certeza. apoiando, se apoiando, se apoiando. Esse é o círculo lindo se formando. Charlene, querida, gratidão demais, viu, por compartilhar, abrir seu coração, compartilhar sua história, que é inspiradora, né? E como você bem disse, né? Nós precisamos de inspiração, não é Sim, competição, né? não, é É ajuda, é rede. inspiração, né? Porque é isso, né? Então, quando a gente vê, né, uma amiga conseguindo algo, né, tendo ali sucesso em alguma etapa da vida, em algum momento, né, alcançando, desapegando, né? Quando a gente ouve a amiga falar e conseguir soltar, falou, foi bom. Então, essa inspiração, né, também nos alimenta, né? Então, muita gratidão por você compartilhar a sua história. Quem chegou aqui depois, super vale a pena ouvir essa história da Charlene, né? Que eu acho que é inspiradora mesmo, né? E assim, um novo viver, né, amada? Novo viver. Um E novo sempre com a viver. cartinha do lado para a gente não esquecer o que passou. Exatamente. E Eu seguir o adoro nosso essa. propósito. E você sabe assim, essa dinâmica, né, das cartinhas, eu acho ela tão maravilhosa, né? Quando a gente É, escreve uma carta, né, para o é, nosso eu do futuro, e depois a gente pega, eu tenho esse hábito sim, de pegar e ler, e falar, meu Deus, sim. olha isso, ou Ô, eu já cheguei aqui, né? e é importante, e aí eu acho que vale se a gente fazer um outro
né, encontro falando das cartinhas, né? É, Eu escrevo cartinhas para mim e para o universo e para Deus desde os, sei lá, 16 anos de idade. olha que E quando legal. a gente relê essas cartas, a gente consegue, né, entender e visualizar quem que a gente era e quem que a gente se tornou. E a gente consegue se olhar com mais amor, afeto, carinho, né? E também escrever o que a gente espera aí dessa vida, né? Desse universo que tá aí, né? À nossa disposição, pronto para a gente abraçar e agarrar, mas para isso a gente tem que entender que a gente merece. Se a gente achar que não Exatamente. merece, né? As É, a coisas gente não chega lá. passam e vão para outros, né? No sentido de que a gente não está pronto para receber, mas todos nós estamos. Mas a gente precisa saber aí a rota e estar atento aos sinais, né? Exatamente, se abrir ao receber. É Se isso. abrir ao receber, né? Ai, que delícia. Gente, ficaria aqui horas conversando, Muito. que é isso que acontece quando a gente se encontra. Sim, 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 sim. Disparamos a conversar. Muita gratidão, viu? Pelo seu tempo, pela sua, né, troca, né? Amor demais. Queridas, olha, uma excelente quarta para todo mundo que esteve aqui, né? Como pode melhorar cada vez mais. E que para quem vai no sábado, até sábado. Até logo. Se Até logo. Já prepare, que eu estamos sou chegando aquelas que lá. abraça e apertando. Que E linda, aguarde. que linda. Obrigada, Si. Obrigada Ai, para todo mundo que esteve com a gente. Um excelente viu? final de Boas provas, semana. amada. Arrasa aí nas Obrigada. provas. Depois eu te conto as notas. Obrigada, gente. Um dia Um incrível para beijo. todos vocês. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Gratidão. Gratidão.